Boa tarde a todos. Meu nome é Erika de Assis Clementino de Lima, sou aluna da Campos Sales, tenho aula no período noturno, sou da sala sexto B e faço parte da equipe Patrono Advogados. Pessoal, vamos falar hoje sobre o direito da família, sobre a guarda de filhos. Pessoal, já pararam para pensar como era a guarda de filhos antigamente? Lembrando que antigamente as famílias eram constituídas por mãe, pai e filhos. Essa era a montagem ideal de família antigamente. Como mais ou menos vocês imaginam que os casais faziam quando iam se separar e com quem os filhos ficavam? As decisões eram tomadas da seguinte forma: ou o filho ficava com a mãe ou com o pai. Basicamente, aquele gestor que possuísse uma condição financeira melhor, que pudesse ter mais tempo e cuidados com o filho, era aquele que iria ficar. Então, dito isso, pela negociação dos pais, depois era levada até o juiz e era homologada por ele mesmo. O dinheiro tinha uma influência grande na hora das decisões, pois aquele que tivesse uma condição financeira melhor poderia realmente dar uma vida digna à criança. Naquele tempo, tudo era visando o bem-estar da criança, a questão financeira e entre outras situações. Então, pessoal, falei um pouquinho sobre o direito da família antigamente à guarda de filhos. Agora, um de nossos integrantes vai dar continuidade falando sobre o direito na atualidade, sobre como funciona o processo e entre outros. Muito obrigada pela atenção de Boa vocês. tarde, meu nome é César Augusto Alves da Silva, faço parte do sexto B Direito, período noturno, faço parte da equipe Patronos Advogados. Vou falar aqui um pouquinho do processo de guarda na prática. Então, geralmente as pessoas tem essa curiosidade, como se faz, né? Então vamos lá. Primeiro se constitui um advogado ou a Defensoria Pública, no caso. Assim que fizer o procedimento de inicial, vai chegar uma intimação, uma citação para ou o pai ou a mãe, enfim, se for os avós também, no caso, quem foi solicitado, representante. E diante disso, vai ter as audiências, a pessoa ela vai se defender de forma escrita, inicialmente, tendo a audiência, se for entre ambos de comum acordo, ali mesmo vai ser proliferada uma sentença, onde a juíza vai estipular ali como que vai ser a visitação, como vai ser a guarda, enfim. Lógico que a gente sabe que no final, quando tem um acordo entre os pais, que isso é ótimo, inclusive para a criança, eles acabam sendo flexíveis, não segue ali a linha, a risca ali como tem que ser. Porém, caso não tenha acordo, aí vai ser preciso ter uma situação um pouco mais delicada, onde vai precisar de pessoas especializadas, assistência social, a parte da psicologia jurídica, né, onde vai ser assistido todos, ou seja, o pai, a mãe ou os avós, se caso tiverem, para ter um melhor, se deparar com uma melhor, o que fique melhor para a criança. E isso vai auxiliar no quê? Vai auxiliar na decisão do juiz, onde todos esses profissionais, essa ajuda é justamente para que ele dê a guarda ou para a mãe ou para o pai, né? Então vai ser decidido nessa base. O Ministério Público ele também entra junto com a promotoria, então vai ser nesse sentido que vai ser decidido para qual lado que se pode ir, ou para o pai ou para a mãe. Além de tudo isso também, esse tempo também ele não é tão rápido, tá? Esse tempo ele pode demorar de 6 meses até 3 anos, né? Dependendo do grau da gravidade, se for um caso muito complexo,
Inclusive pode ter testemunhas, né? Aquela testemunha que é a favor do pai, a favor da mãe, um vizinho que mora ali, enfim, que ele pode estar dando uma ajuda. Meu nome é Tenissa Aparecida Ferreira, sou da Faculdade Campos Sales, estou no curso de Direito no 6º semestre da turma B. Eu faço parte da equipe Patrônus Advogado e eu vou falar um pouquinho sobre a perda da guarda da criança, se o pai ou a mãe pode perder. Isso está previsto no artigo 1637 e 1638 no Código Civil, que errada sim que o pai ou a mãe pode perder a guarda do seu filho, por quê? Por falta de abandono. Como eu vou citar algumas coisas, um exemplo, a criança precisa de um tratamento médico, a mãe não leva a criança no médico. A criança tem dificuldade na escola, a mãe não participa dessa dificuldade, não acompanha o desenvolvimento do seu filho. Outra coisa também, que pode ter uma denúncia quando a mãe usa droga, a mãe usa bebida, tem problema com bebida alcoólica, né? Com álcool no caso, e com prostituição. Tudo isso pode haver uma denúncia e que aonde que o Ministério Público, se a pessoa denunciar, vai ir até a criança para ver o que está acontecendo, e isso pode ser uma ação judicial. A mãe tem o papel principal de cuidar do bem-estar da criança. Ela não pode colocar essa criança em risco, né? No caso, a criança viver no meio de bebida, no meio de prostituição, no meio de... como que eu posso falar? No meio de um ambiente que não é bom para ela. A criança ela tem que ter aquele conforto, sabe? A criança tem que ir para a escola, tem que ter um horário para dormir, tem que ter uma boa alimentação. Desde que a mãe tenha isso a acessar, ou um pai, ou uma denúncia possa, afim, fazer que a mãe, ou se não também o pai, né? Se for no caso uma guarda compartilhável, a mãe tem essa criança com o pai, e sabe que o pai sai para namorar e ter seu filho sozinho, tudo isso pode trazer uma perda de guarda assim para a criança. Foi que eu pude fazer um resumo, né? Que o vídeo é curto, mas é exatamente... Olá, meu nome é Lucidalvo Teixeira Meira, faço parte do projeto integrador do 6º semestre do curso de Direito, na equipe Patrônus Advocacia. O tema do nosso grupo é Guarda dos Filhos. Vou falar sobre as modalidades de guarda, que são 3: a alternada, a unilateral e a compartilhada. A alternada é onde o juiz ou os dois, o pai e a mãe, decidem com quem ficará o filho em um período e com quem ficará em outro. Nesse tipo de guarda, a responsabilidade é de quem estiver com o menor naquele período. A unilateral é quando, por qualquer motivo, os pais decidem entre si ou o juiz determina que a guarda ficará apenas com um dos pais. E por último, a guarda compartilhada. Essa é a mais usada no Brasil, a mais indicada. Ela é muito parecida com a alternada, mas ela tem algumas peculiaridades. A guarda compartilhada, ela é muito usada quando o pai e a mãe moram na mesma cidade, no mesmo bairro, onde a criança pode ficar meio período na casa de um, meio período na casa de outro, 15 dias na casa, mora na mesma cidade, no mesmo bairro, onde a criança pode ficar meio período na casa de um, meio período na casa de outro, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Nesse tipo de guarda, as decisões são conjuntas, são compartilhadas, mesmo no período em que o menor esteja com a guarda do outro. Essa é a mais indicada pelos juízes, pelos advogados e a mais usada. Bom, era isso. Olá, meu nome é Axa Cristina, eu sou do 6º semestre da turma B,
Faço parte do grupo Patrono Advocacia e nosso tema é guarda de filhos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho referente, né, ao processo da guarda, como funciona o processo da guarda. Como não é novidade para ninguém, o direito caminha de acordo com a sociedade. Hoje em dia, as pessoas têm uma noção, né, de como funciona o sistema judiciário. Não são mais leigas como no passado. O que acontece? Quando ocorre divórcio e tem menor envolvido no meio, geralmente os pais se reúnem, sentam e conversam para discutir como será o futuro da criança e como será a criação da criança. Então, o acordo mais comum é o acordo feito por boca, que nós todos conhecemos e até praticamos. Com o acordo de boca, não é necessário a intervenção do judiciário. Porém, quando ocorre alguma divergência ou os pais querem deixar formalizado por meio processual, eles procuram orientação judiciária. Nós temos como base a guarda compartilhada, onde ambos os genitores têm responsabilidade sobre a vida da criança. Com a modificação da Lei 13.058 de 2014, em seu artigo 1583 do Código Civil em vigência, aduz que o divórcio não pode interferir na vida, na criação de uma criança, né? Então, ela traz como opção a guarda compartilhada, que é regra nos dias atuais. No entanto, apesar de ela ser regra, ela não é obrigatória. Assim sendo, em alguns casos, o juiz pode optar pela guarda unilateral ou a guarda alternada. Mas em uma única audiência pode ser resolvida toda a situação. O processo ele pode durar cerca de 4 meses ou até anos, dependendo de como anda a tramitação do mesmo. O que acontece? No decorrer da tramitação, pais, avós, criança, todos os envolvidos passarão por acompanhamentos psicológicos e todos os trâmites processuais para verificar se eles estão aptos, né, a criar, a prosseguir com a criação daquela criança. No final da ação, o magistrado dará a sentença, designando qual será a responsabilidade de cada genitor em decorrência da criação daquela criança. Lembrando que o magistrado dá a sentença de acordo do que for melhor para a criança. Ao ver dele, após todos os estudos, após todo o acompanhamento psicológico, com a orientação do Ministério Público e assim por diante, ele dá a sentença e designa o melhor genitor para poder tomar responsabilidade sobre a vida daquela criança. Não que o outro não tenha responsabilidades. Isso tudo será determinado na via judicial. Lembrando que a guarda só pode ser ganha por meio judicial. Logo após a sentença, é possível rever a guarda do filho, se um dos genitores no qual foi designada a guarda não estiver cumprindo com o papel. Lembrando que a guarda compartilhada é a melhor opção. Então, o juiz ele sempre vai procurar qual vai ser o melhor para a criança, o melhor da criação para a criança. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro Henrique Rodrigues Arquieres. Sou estudante do 6º semestre de Direito Noturno B das Faculdades Integradas Campos Sales e faço parte do grupo Patronos Advogados. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre os tipos de guarda do filho menor em caso de separação da união estável dentro do nosso direito brasileiro. Primeiramente, é importante nós sabermos que em nosso ordenamento jurídico existem somente 2 tipos de guardas regulamentadas em lei, que são elas: a guarda compartilhada, aquela que é exercida em conjunto entre os pais, e a guarda unilateral, aquela exercida somente por uma pessoa. Além dessas 2 guardas, o magistrado ainda pode optar por mais 2 outros tipos de guardas jurisprudenciais, desde que haja consenso entre os genitores e o mesmo venha a entender que seja favorável para o bem-estar e convívio do filho para ser adotadas, que são elas: a guarda alternada, aquela em que os pais, em períodos pré-determinados, se alternam na responsabilidade da guarda dos filhos, ou a guarda conhecida como guarda nidal, que vem do latim nidus, que significa ninho, em que os filhos permanecem no seu local de convívio e quem se alterna na responsabilidade da guarda são os pais. Então é isso, pessoal. Resumidamente, espero ter dado aí uma ideia para vocês de como funciona os tipos de guarda dentro do nosso direito brasileiro.
Obrigado, boa noite.